a listra em diagonal na cor preta. E o Botafogo também com seu uniforme tradicional, calção preto, camisas de listas verticais, preto e branco. Começa Vasco e Botafogo, começa a decisão da Copa Rio. Saída do Vasco. Aí o trabalho do Zé do Carmo. Bola do Boiadeiro. Bismarck tenta descolar ali a corrida. Quando o lançamento está feito, ele já tinha voltado da posição. Sai na cobertura o Gonçalves, acompanhado pelo Sorato. Lançou na frente e retoma Luiz Carlos. Chegou por trás Carlos Alberto Dias, cometeu falta no Luiz Carlos, marca Cláudio Garcia. Caído ainda o lateral do Vasco da Gama. Um pouquinho à direita aí do vídeo, continua caído o Luiz Carlos. Ele levou a mão ao joelho esquerdo, onde recebeu a pancada. O médico do Vasco está ali, mas está aguardando ordem do árbitro para entrar. Mas vai se recuperando o Luiz Carlos, vai continuar no jogo tranquilamente. Cobrança do Boiadeiro. Luiz Carlos vai aparecer aí no seu vídeo aí, ele aí. Ficou para ele. Jogou na área, na cobertura. O corte do Gotardo. Bola caiu pro Dias. Tentou a finta ali, não conseguiu. Tentativa do Boiadeiro, está pressionado ali. Em cima dele o de Jair, jogou atrás. Apareceu bem o Renato e trabalha com o Ricardo Cruz. Gotardo. Gonçalves. Tem um trabalho aqui na esquerda com o Renato. Preferiu mais curto ali, perto com o Luizinho. Aí o Botafogo. Ele olha, tá todo mundo marcado na frente, ele volta com o Gotardo. Jogo do lado direito era com o Paulo Roberto, que já sofria ali a marcação, você vê. Tentou o lançamento na frente, a bola explodiu no Sorato. Ficou aí. A entrada do Mazinho, a bola se perde, é só lateral que favorece ao Botafogo. Paulo Roberto cobrou. Donizete fazendo o jogo ali na frente, o Valdeir tentava passar, foi derrubado com falta. Paulo Roberto, Donizete. Tentou a finta no Mazinho, levou vantagem, opa, falta! Clara em Armando Marques. Claríssima, como a anterior não havia sido que ele foi na bola, nesta ele foi no jogador, claríssimo. Sônia Braga, irresistivelmente enlouquecida. A dona do Lotação, Cinema Nacional, nesta terça, depois de Pantanal. Aqui na Manchete, claro. Só para o espectador ter uma ideia. Então, 7 jogadores do Botafogo dentro da grande área. Só ficaram atrás 2 jogadores defensivos. Cobrança do Paulo Roberto. Explodiu ali na barreira em cima do William, se perde a escanteio para o Botafogo. Mas não tinha os 9-15, hein, ô Paulo? Ele tinha que mandar repetir a cobrança. Observou aí o Armando Marques. Não foi cumprida a distância da bola. Olha o Paulo Roberto. Tentou chegar na linha de fundo. Se jogou, hein? Se jogou. Se jogou o Paulo Roberto quando ele viu que a bola tinha escapulido do seu domínio. Tá certo o árbitro com tiro de meta. Armando, pode falar aí. Correto. Acácio jogando com Célio. Aí o Zé do Carmo. Quinhones está mais atrás. Ele olha aqui o lado direito. O Luiz Carlos estava pressionado. Aparece o Tita para receber. Bismarck. Acompanhado pelo Carlos Alberto. Falta do Carlos Alberto. Estava em cima ali o Cláudio Garcia marcando. Copa Rio. Agora a sua poupança Bradesco está casadinha com seguro grátis de acidentes pessoais. Poupança Bradesco, seu bom negócio de todo dia. Olha o Vasco, Mazinho. Paulo Roberto em cima, ele foi para a linha de fundo. Paulo Roberto continua na marcação aí do Mazinho. Toque do Paulo Roberto, aliviou, jogando com Donizete. Aí o Botafogo, livrou bem. Pegou por ali o Boiadeiro, divide. Pegou o Tita. Olha se perdendo. Tentou evitar ali o Paulo Roberto, a bola acaba saindo. Favorável ao Vasco da Gama. Mazinho, jogando com o Zé do Carmo. Aí o Zé. Jogou por trás ali, tomando o Valdeir. Luizinho. Lançamento para o Donizete. Quinhones está na marcação.
Tomou à frente ali o equatoriano e retardou até o goleiro Acácio. Jogou rápido. Buscou Mazinho. Boiadeiro tá do lado. O jogo feito. Ele olha para frente, vê o Bismarck pelo meio. Prefere devolver para o Mazinho. Tita recuando até Quinones. Valdeir estava em cima. Aí a bola do Célio. Tem jogo na direita com o Luiz Carlos. Aí. Chegou para ele. Bismarck devolvendo para o Luiz Carlos. Carlos Alberto Dias vai para cima. Vai também o Renato. Acaba havendo falta. Não, o árbitro diz que é só lateral. O árbitro faz sinal para mim dizendo que está certa a marcação do árbitro. Agora sim a falta. A entrada do Djair é em cima do Tita com falta. Temos apenas 5 minutos, mas a tática dos dois times é a mesma. Perdeu a bola, todos voltam para o seu próprio campo. Boiadeiro jogando com o Célio. Daí até o Quinones. O William está pertinho pedindo o jogo para ele. Mais aberto ainda o Mazinho. Zé do Carmo aparece pelo meio. O William está marcado. Escorregou o jogo. Chorato trabalhou de novo com o William. Bismarck está no meio, pede. Gotardo aperta o lance. Mazinho aparece. O William. Bismarck se confunde todo por ali com Carlos Alberto. A bola espirra e chega até o trabalho de Donizete. Quando o árbitro paralisa, marcando falta contra a equipe do Vasco. Copa Rio, oferecimento Cerveja Antártica, a sua companhia de sempre. Beba Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Olha o Luizinho, lançamento para a subida do Renato, nas costas do Luiz Carlos. O Renato correu, chegou Luiz Carlos primeiro na bola. É lateral que favorece ao Botafogo. Renato repõe. Jair atrasando até Carlos Alberto. Luizinho olhou lá na direita o Paulo Roberto. Preferiu o passe curto. Jogou com Carlos Alberto Dias. Valdeir. Tem perto dele correndo ali o Donizete. Ainda o Valdeir. Tentou o passe curto. A bola foi dominada pelo Vasco. Bismarck. Carlos Alberto vai para cima. Opa! Que banda que o Carlos Alberto deu em cima do Bismarck. Partida muito boa, muito bem disputada, os espaços disputados com garra, determinação. O Botafogo procurando fazer lançamentos longos para o Donizete, o Vasco indo pelas extremas, o que faz muito bem com o Vink e com o Mazinho. Aí o Tita. Jogando com o Sorato, houve muito mais jogo de corpo ali do que tentativa na bola. Por isso o árbitro deu falta contra o Botafogo. Foi certo, Armando? Ele deu contra o Vasco. O que o jogador Perfeito. do Vasco obstruiu a ação do defensor do Botafogo. Perfeito. Ele paralisa de novo aí, marcando outra falta contra o Vasco, feita em cima do Djair. Aliás, do Valdeir. Paulo Roberto aí, ó. Bola no fundo, a tentativa. E é só tiro de meta. Não, foi corner, não? Foi corner, né? Foi corner. O árbitro tá apontando lá o corner no chute do Luizinho. A bola bateu em cima do Mazinho. Se não apontou, errou. Veja certo. você, o uniforme das equipes hoje nos distingue um do outro e do árbitro. Não tem aquela confusão de Vasco e Fluminense. Para ser perfeito, as meias do Botafogo tinham que ser de outra cor. Exato. As meias estão todas na cor branca, tanto no Botafogo quanto no Vasco. Aí, cheio de papel aí. Cobrança para a área. Carlos Alberto cabeceou por cima do gol do Acácio. É só tiro de meta para o Vasco. Copa Rio, oferecimento Perdigão, a marca que confia no que faz. Luiz Carlos, Zé do Carmo. Tita voltou pedindo o jogo. Vem o William também, ele preferiu o Quinones. Agora sim até o William. Pro Célio, meio no fogo ali, apertado pelo Djair. Recupera Carlos Alberto. Tocou mal pro Carlos Alberto Dias. Bismarck apareceu por ali, desarmou, reclamou da falta que o árbitro disse não existir. Luizinho. Carlos Alberto com Gonçalves.
Luizinho tentou pro Donizete. Falta do Donizete. Prendeu ali o pé do Mazinho, hein? Vamos chegando à marca de 10 minutos do primeiro tempo. O placar no Maracanã está escrito ainda: 0 para o Botafogo, 0 para o Vasco. Mazinho. Na frente ele buscava contato com o Sorato. Antecipação ali do Gotardo. Quinones cortando. A bola chegou para o William. Mazinho. Houve o corte do Luizinho. Aldeir. Carlos Alberto Dias. Bloqueado com falta pelo Marco Antônio Boiadeiro. Marca Cláudio Garcia. Falta perigosa atrás do gol. Depoimento do Paulo César Andrade. O Boiadeiro não conversou, viu, Paulo? Sentou o sarrafo do jogador do Botafogo. E a falta é muito perigosa. O Acácio agora está movimentando a barreira. Está pedindo, digamos, três jogadores. Está o Bismarck, está o Tita, está o Célio, está vindo mais jogadores até. Está chegando o Sorato também, são 4 jogadores. Aí você vê. Mais o Boiadeiro também, agora foi o quinto a chegar. O Acácio está atento, tem Paulo Roberto, tem Carlos Alberto. Para mim está mais com o Paulo Roberto. Vamos ver. Paulo Roberto. Bola se perde, é só tiro de meta que favorece ao Vasco. Ronald Reagan, o ex-presidente americano, em manchete especial. Hoje, 9 da noite. Acácio trabalhando com Quinones. Célio encostou, pediu, recebeu. Mais na frente pede jogo Boiadeiro para ele. Ele olha, lá na esquerda o Mazinho pediu. Ele preferiu o lançamento para o Bismarck. Está acompanhado pelo Carlos Alberto. Daí ele atrasou até o Ricardo Cruz. Gonçalves. Carlos Alberto está do lado. Jogo feito. Aí o Carlos Alberto. Jair trabalhando com Paulo Roberto. Luizinho. É um jogo muito estudado. Ninguém querendo errar para não dar chance para o adversário. No caso, o Botafogo ou o próprio Vasco da Gama. Um bate-rebate. O Carlos Alberto está ali na dividida. Levou vantagem o Mazinho. Bismarck. Jogo para o Luiz Carlos. Carlos Alberto Dias ficou no lance. Segue o Luiz Carlos. Toque do Luizinho. A bola se perde. Lateral do Vasco. E o Luiz Carlos aproveita para ouvir ali alguma instrução do técnico Alcir Portela. O Alcir está pedindo para o Luiz Carlos transmitir ao time um pouco de tranquilidade e pedindo para o time tocar mais a bola. Luiz Carlos. Para o Bismarck, o corte do Gonçalves. Renato tocando. Jair olha para um lado para o outro, recua outra vez para o Gonçalves. Deixando com Carlos Alberto. De Jair pelo meio. Sobe na direita, Paulo Roberto para ele. Veio apertado ali pelo Sorato, ele lançou de primeira buscando Donizete, o corte de Mazinho. Sorato vem recuado, Donizete levou vantagem. Tentou esticar o jogo, foi desarmado pelo William. Trabalhou com o Mazinho, daí a bola esticada. Até o trabalho de Zé do Carmo. Lançamento para o Boiadeiro. Bismarck corre no meio, lançamento para ele. Antecipação do Carlos Alberto, a bola fica com o Renato. Tranquiliza. Outra vez Carlos Alberto. Me parece que há uma pequena diferença entre Vasco e Botafogo. O Vasco faz uma menor marcação no campo do adversário. Parece querer atrair o Botafogo para jogar em profundidade, tentando tirar o Botafogo de sua defensiva. E o Botafogo já faz uma marcação mais forte em cima da saída de bola do Vasco. Luizinho. Cobertura do Célio. Aldeir aperta, ele joga com Acácio. Copa Rio, oferecimento Probac 2, uma super barba até no preço. Bola do Vasco, Mazinho recuando.
William, apertado por ali. E o Cláudio Garcia marcando a falta contra o Botafogo. Tita deixou pro Mazinho. Encostou o jogo pro Bismarck. Recebe de volta. Mais atrás o Quinones veio no fogo. Dividiu ali com o Valdeir. A bola espirrou, sobrou do outro lado. Vai o Carlos Alberto Dias. Jogando pro Valdeir. Quinones vai pra cima. Opa, foi empurrado ou não? Armando Marques, o depoimento é seu. Foi empurrado, claro que foi. Foi empurrado, foi falta. Me parece que se foi falta, foi dentro da área. Reveja o lance. Não foi fora da área. Vamos ver. Não foi fora da área. É que aí a câmera aparece assim, mas não foi fora da área. A projeção foi dentro da área. Mas que ele empurrou, empurrou. Tá certo. Aí, ó, veja de novo, ó. Vamos lá ver, tirando a dúvida. É, fora da área ele caiu dentro da área, tá certo. Perfeita a participação do Armando Marques, elucidando aí o caso. É um jogo até agora, 15 minutos, um jogo equilibrado. Sendo que o que o Alci pediu, toque de bola, é o que o Vasco sabe fazer. Ele não tem jogado em profundidade, como o Botafogo tem, que tem dois jogadores velozes, que é o Donizete e que é, no caso, o ponta de lança, que é o meio-campo, o Valdeir. Então o Botafogo explora bem essas jogadas. Toque de bola, a Manchete também sabe fazer, não é só o Vasco não, Zagallo. Logo mais às 11h30 da noite. Foi derrubado. O Tita marca a falta, Cláudio Garcia. E ele fez uma advertência verbal ao número 5 do Botafogo, Carlos Alberto. Cobrança para o Luiz Carlos. Bismarck na área. O William tá ali na entrada. Ele tocou curto, buscando o Boiadeiro. O Boiadeiro tá pressionado. Tentou o jogo. O árbitro deu o quê? Obstrução com contato corporal. Ele deu indireto. Então tá aí. Obstrução do Carlos Alberto Dias em cima do Boiadeiro. Aí você vê, braço levantado, tiro livre indireto. Cobrança do Luiz Carlos. Ficou muito fechado na área. Gonçalves jogando contra Jair Rogério. O que houve? O goleiro gritou para ele? Não, ele passou da bola. O Gonçalves passou da... A bola veio muito alta, ele passou da bola, acabou cabeceando muito alto. E é córner. Na cobrança, Mazinho agora pelo lado esquerdo do ataque do Vasco. Tá aí. Ó o Mazinho. Todo mundo dando adeus para casa, hein? Claro, tá todo mundo ligado na Manchete. Olha, o Ricardo Cruz é dele. Carlos Alberto. Show aí com o Renato. Gonçalves. Luizinho. Gotardo. Donizete. Bola tocada ali pelo Mazinho. Se perde lateral que favorece ao Botafogo. Reposição para o Paulo Roberto. O Vasco hoje joga com muito mais seriedade do que jogou contra o Fluminense. Porque o Botafogo, de fato, tem jogadas que merecem mais respeito pela velocidade e a técnica do jogador. Sorato. Vitorioso com a bola. Donizete foi para cima. Ele tocou curto ali. O William, pressionado pelo Gotardo. Quando ele ia fugindo, houve o pé do Gotardo calçando, falta marcada pelo Cláudio Garcia. Aí, banco do Botafogo, Joel Martins no primeiro plano, e aquele bonezinho meio enterrado ali é o Emil Pinheiro. Bismarck. Renato tentou cortar ali pelo meio, a bola sobrou para o Valdeir, bobeou, tomou Quinones. Boiadeiro, Luiz Carlos pede jogo mais aberto. O Boiadeiro deu uma boa finta em cima do Jair. Acabou sofrendo falta. Boiadeiro cobrando pro Tita. Outra vez o Boiadeiro. Gingou para lá e para cá, achou o William. Mazinho subindo. Derivou. Falta. Cláudio Garcia em cima, marcou a falta. Tá roendo a unha aí o técnico Alcir Portela. Jair Rogério. Tá difícil para a defesa do goleiro Ricardo Cruz. Realmente é uma cobrança perigosa. Quem apareceu ali é o zagueiro Célio, número 3 do Vasco, que bate firme na bola. Vamos ver se ele acerta. Nossa senhora, Galho de Arruda. Saravá, meu pai. Que carranca, hein? Opa, como é que tá gritando o Ricardo Cruz? Ai, vai mais pra lá, ó, que ele quer, ó.
Quase na marca de 20 minutos. Olha só, cobrança do Mazinho, a bola explodiu ali, se perdeu em escanteio. Placar do Maracanã está escrito, Botafogo 0, Vasco 0. Escanteio pro Vasco. É o segundo concedido pelo Botafogo contra um do Vasco. Mazinho na cobrança. Deu curto, opa, bobeou todo mundo. Quando apareceu o Gotardo, deu um bico para longe, a bola caiu pro Mazinho de novo. Novo cruzamento. Toque de cabeça do Tita. Bobeada ali do Renato, quando apertava o Bismarck. A bola acabou saindo outra vez em escanteio pro Vasco. Chegou o Gonçalves e não quis brincadeira. Olha só como é que tá essa torcida do Vasco. Olha como é que treme, ó. É mole aguentar todo esse peso? Só tem um Donizete fora da grande área nesse córner. O telespectador não está vendo, mas está todo o time do Botafogo dentro da grande área. Só o Donizete fora. Cobrança. Mergulho de cabeça ali do Luizinho cortando. Recupera o Mazinho. Na dividida ali com o Valdeir. Melhor para o Valdeir. Chegou cortando Zé do Carmo. A bola espirrou outra vez, chegando para o Donizete. Botafogo tenta ganhar velocidade para o contra-ataque. É desarmado. Quinones trabalha com o Mazinho. Donizete aperta. Rolou até o Tita. Zé do Carmo. Acaso pediu o jogo. Copa Rio, oferecimento Francisco Xavier Imóveis e seu mais novo lançamento, Rua Tirol 990. Olha o Vasco com o Mazinho. Vai chegando para a linha de fundo, Bismarck, Sorato, Tita, todo mundo na área. Chegou no corte, Paulo Roberto. É escanteio de novo para o Vasco. Detalhe do banco do Vasco, Mazinho pediu chuteiras novas, ele está escorregando muito. Aí o Eli Coimbra de olho no banco do Vasco da Gama. Olha, estão pedindo ali atenção no segundo pau. Ricardo Cruz chamando ali para o Quinones. Toque de cabeça do Tita, lá buscou o Quinones. Houve o toque do Gonçalves, é novo escanteio para o Vasco. A estatística com Armando Marques. É o quinto escanteio concedido pelo Botafogo contra um do Vasco. Cobrança do Luiz Carlos. Quinones agora está invertido no segundo pau do outro lado. Olha lá, Luiz Carlos cobrou. Corte do Renato. Recuperação do Boiadeiro. Lançamento para o William. Paulo Roberto. Donizete. Tentou fugir pelo meio, sofreu falta. Copa Rio, oferecimento Armazém das Fábricas, a moda pelo menor preço, Sanspena, Centro e Madureira. Ricardo Cruz, jogando com o Gotardo. Donizete. Mazinho está na captura dele. O William ficou com a bola. Sobra do Mazinho. William. Mazinho de novo. Olha aí, o Djair tomou. Aí o Botafogo. Djair fugiu para o meio. Corte ali. Cruzado o Carmo. Donizete ficou pedindo falta. Aí o Vasco. Alcélio com tudo. Carlos Alberto chegou. Renato acaba chegando. E atrasando para o goleiro Ricardo Cruz. E agora o Renato e o Bismarck só trocam tapas. Que houve o foul, é que o árbitro observou a lei da vantagem, mas o Bismarck fez o foul no Renato. Você viu o depoimento do Jair Rogério? Quem foi o Jair que trocou tapa aí? Bismarck e o Renato. lateral esquerdo, Renato. Um deu um tapa no focinho do outro. Aí, ó. Atrás do gol, por isso que nós estamos repórteres atrás do gol para esse detalhe para você. Do outro lado já chegaram as chuteiras para o jogador Mazinho com uma recomendação do Alcir para o Célio não sair muito da área. Você viu ali, né? Renato e Bismarck, um olhando para o outro, olha assim, a minha chuteira e tal, não sei o que, tá feia a coisa ali. Caído o jogador do Botafogo aí, se recuperando aí o Valdeir. E o técnico Joel Martins mandou o Renato abrir mais aqui pela esquerda. Tony Stockler tá junto do banco do Botafogo, aí o médico Lídio Toledo.
Olha só, chegada do Renato, ajeitou para o pé esquerdo, ficou sem ângulo, cruzamento para a área, tocou ali no Bismarck, apareceu no meio, o Célio cortando quando Cláudio Garcia marcada a falta. Alguém se apoiou ali em cima do Quinones. Paulo César Andrade. O jogador do Botafogo acabou se apoiando no Quinones, foi o número 9. Foi o Valdeir. Ele se apoiou no jogador Quinones e o árbitro Cláudio Garcia marcou falta. Aí você revê o lance, veja só por trás, ó. Olha lá, ó. Sem dúvida alguma. A partida está rigorosamente equilibrada. O Vasco tem uma vantagem que é o Mazinho. O Mazinho desequilibra todo lance em profundidade ali pela esquerda. O Mazinho vai muito bem e por lá o Vasco já conseguiu ótimas jogadas. O Vasco ainda está precisando um pouco mais de garra, de pegada ali pelo setor do Bismarck, também um pouco do Boiadeiro. O Botafogo, às vezes na dividida, leva vantagem e isso dá um certo equilíbrio ao jogo. Olha o Quinones. Mazinho. Olhou pra frente, Zé do Carmo tá pelo meio. Voltou com Quinones. Tem jogo aqui com o Célio ou com o Tita. Buscou o Tita. Luiz Carlos está aberto aqui na direita, próximo à linha lateral. Tita viu que ele estava pressionado pelo Carlos Alberto Dias. Trabalhou no meio com o Bismarck. Olha o lançamento pro Luiz Carlos. Pra cima dele o Carlos Alberto. Pega também o Renato. Parece o Gonçalves. Dá um bico lateral que favorece ao Vasco. Madonna, a super estrela da música pop num show ao vivo na Espanha. Dia 5, no palco da Manchete. Luiz Carlos. Opa. A bola espirrou ali. Insiste o Zé do Carmo. Corte do Paulo Roberto. Donizete chega junto. Mazinho corre atrás. Zé do Carmo. Fugiu do Donizete, sofreu falta. Ih, rapaz, está rolando no chão. Tá com a mão ali no tornozelo. Eu acho que esse ângulo é mais aí pro depoimento do Eli Coimbra, hein? Ele realmente sofreu a falta e acertaram o Zé do Carmo. E o Zé do Carmo rolou de dor. Mas não sei se vai dar tempo de chegar o massagista. Acho que não, hein? Já se levantou. Só reclamou, ó. Ah, tem forra, tá dizendo ele ali, ó. Mas eu acho que ele fez muita fita, hein? Veja só. Recuperou muito rápido, né, o Zagallo? Houve a falta, mas não pelo que ele fez, pensei que tivesse que botar gesso. Olha o Célio. Paulo Roberto. Sorato vai pra cima. Ainda o Paulo Roberto. Gotardo. Deixou pro Gonçalves. Quinones antecipa. Rolou pro Tita. Perigo pro Vasco, hein? Olha lá. Foi empurrado, falta. Não tem nem que discutir. Jair chegou ali e empurrou o Tita. Tita pede providências mais enérgicas ao árbitro, que é o quê? O que seria aí? Cartão, Armando? Coisa assim? Eu acho que ele já está permitindo muito. Esta falta, como a anterior, embora o Zé do Carmo tivesse simulado um pouquinho, a falta foi muito dura. E agora também foi dura. Agora o que ele deve coibir é exatamente esse empurra-empurra, esse troca de empurra de jogadores. Acalmar os ânimos. Essa foi na parte disciplinar. Na parte técnica, não estão deixando desenvolver o jogo. É assim, ó, para a jogada, e o nosso futebol não vai pra frente assim. É verdade, o Botafogo está interrompendo muita jogada com falta, isso é verdade. E no empurra-empurra que o Armando Marques falou, teve cutucão por baixo de Wilson Gotardo, hein? Aí, Luiz Carlos na falta. Vamos ver. Ricardo Cruz ficou satisfeito. Barreira de 4 jogadores. Autorizado o Luiz Carlos. Direto. Só tiro de meta. Copa Rio. Essa é a maior novidade nos últimos tempos. Casadinha Bradesco. Agora quem tem poupança Bradesco tem um seguro grátis de acidentes pessoais. Poupança Bradesco. Seu bom negócio de todo dia. Carlos Alberto. O técnico Joel Martins está gritando muito aqui. Para quê, Joel? É para sair no fundo. Quando a jogada armar aqui pelo lado esquerdo, o Valdeir tem que cair para cá. Senão fica sem opção de metida de bola do lado esquerdo. Aí o Stockler junto do técnico do Botafogo. Tentativa do Valdeir. Está perseguido ali pelo Célio.
tocou no Valdeir, é só tiro de meta. Tá certo, Cláudio Garcia. O Célio tocou, a bola bateu na perna do Valdeir e foi para tiro de meta. Aí, 30 minutos, primeiro tempo, placar no Maracanã. Tá 0 para o Botafogo, 0 para o Vasco da Gama. Copa Rio, oferecimento Cerveja Antártica, a sua companhia de sempre. Beba Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Boiadeiro chegou por ali, a bola ficou com o Luiz Carlos. Aí o Tita esticou na frente, chegou o Luizinho. Falta do Luiz Carlos. Não tem nem que discutir. Até agora os goleiros fizeram praticamente nada no jogo. O Botafogo não conseguiu ameaçar o Acácio e o Vasco chega mais, mas o Botafogo, que sabe que tecnicamente é inferior, fica apelando para a falta. O Tita tem que se aproximar mais do ataque do Vasco e eu acho o Carlos Alberto Dias pelo Botafogo muito fora do jogo. Não encontrou posição, Valdeir também se limita à marcação e o Botafogo continua dependendo do Donizete. Por isso que o Joel está pedindo ali uma rearrumação no time. Balcio, o que você está pedindo para o time do Vasco? Tá vendo uma inversão, o Luizinho tá vindo buscar e eu não quero que o Zé do Carmo acompanhe ele. Aí, Alcir Portela também foi ouvido ali pelo Eli Coimbra. Gonçalves, dividido aí. O Tita acabou empurrando o jogo. Renato jogou no meio. Aí o de trás, o Zé do Carmo, trabalhou com o Quinones. Trabalhou no fogo ali com o William. Outra vez o Quinones. Abriu o Mazinho. Sorato pediu na frente. Antecipação do Gotardo. Donizete vai carregando. Aí ele. Armou para a área. Tinha ninguém. Acácio chega fácil. Rapidez no jogo até Bismarck. Boiadeiro sobe pela direita. Ele é desarmado pelo Renato. O árbitro deu falta. Armando, foi falta? Não foi falta. É por isso que eu pedi o teu depoimento, porque eu também não achei falta. Ele está se perdendo um pouquinho nesse tipo de interpretação. Bola homem, olha lá, nitidamente na bola. Agora, as sucessivas faltas que o Botafogo tem cometido, que o Márcio Guedes fez alusão, estão merecendo agora a correspondência por parte do Vasco, que começou também a fazer falta. Quinones. Célio está do lado. Preferiu mais curto com o William. Sorato desloca na frente. Lançamento. A bola fica fácil aí. Gonçalves. Renato. Carlos Alberto. Carlos Alberto Dias corre para o meio. Aí ele faz o lançamento buscando o Donizete. Mazinho, categoria. Parou a bola e entregou para o Zé do Carmo. Lançou para o Donizete, mas só tinha o Donizete, não tinha mais ninguém. Então não adianta. Fica difícil fazer gol com o lançamento só para um jogador. Bismarck. Boiadeiro pediu, recebeu. Renato chegou junto. A bola não saiu. Aí o Boiadeiro. Fugiu da falta do Carlos Alberto Dias. Gonçalves vai apertando ainda. Boiadeiro fugiu. Chegou Carlos Alberto Dias, prensou. O árbitro dá escanteio. E o interessante, Paulo, foi que o Bandeira deu tiro de meta. O árbitro deu escanteio. É isso aí, Eli. Você conhece a arbitragem, já foi juiz, já teve aí incursão na arbitragem, perfeito. O bandeirinha, o Luiz Antônio Barbosa, deu um tiro de meta e o árbitro acertadamente concedeu o escanteio. O William entendeu que era falta, mas não é falta, é escanteio mesmo. O William jogou na área. Antecipação do Luizinho. Carlos Alberto Dias olhou para o meio, lançou para o Valdeir. Quinones. Valdeir insiste, fez falta, hein? Aí ele deu a lei da vantagem. Perfeito. Entregou errado. Tita usou o braço. Primeiro Rennes da partida, Paulo. Carlos Alberto Dias. Aí o Gotardo. Na frente. Trabalho do Jair. Fugiu bem, vai ele pro meio. Adiantou muito. Opa, Boiadeiro se atrapalhou aí. A bola sobrou.
A do Carmo. William. Boiadeiro. Luizinho chegou e tomou. Opa, falta do Boiadeiro. Tem nem que discutir. E é de cartão essa falta, hein, Paulo? É falta de cartão. E vai sair o cartão aqui, ó. Exatamente, cartão amarelo. Paulo Roberto, muito comprida. Fazer lançamentos altos não adianta. Não tem um jogador de grande estatura para bola alta dentro da área, o que acabou de fazer o Paulo Roberto para o Valdeir. O Zagallo, nesse esquema aí, o Washington poderia ser até mais útil, né? Ou de repente o Gustavo para abrir uma outra opção e abrir mais a defesa, né? Djair tentava por ali, a bola tocou no Bismarck, lateral que favorece ao Botafogo. Eu tenho a impressão que o Joel deve fazer essas substituições no segundo tempo, porque ele tem que arriscar tudo, os 45 minutos finais. Bismarck, Boiadeiro. Dividida por ali, ainda o Boiadeiro. Jair insiste, a bola acaba se perdendo, lateral do Vasco. Boiadeiro cobrando por Bismarck. Renato e Carlos Alberto em cima, ele atrasou, Boiadeiro fez o cruzamento, Gotardo antecipa, William corre, recupera, tentou para o Mazinho. Donizete chegou, trabalhou com Paulo Roberto. Outra vez para o Donizete. Fugiu do Mazinho. Aí o Donizete. Levou vantagem. Opa! A do Carlos Alberto Dias tentava por ali. O árbitro levanta o braço dando falta contra a equipe do Vasco. Não, deu só o lateral. Cobrado pelo Paulo Roberto. Carlos Alberto Dias desarmado. Tita lançando o Bismarck. Carlos Alberto vai para cima. Ainda o Bismarck. Tentou o giro, sofreu a falta do Gotardo. Copa Rio, oferecimento. Perdigão, a marca que confia no que faz. O Vasco hoje está tendo muita dificuldade porque o Tita e o William estão sendo bem marcados. Então eles não podem desenvolver aquele jogo que desenvolveram diante do Fluminense. Então esse é um grande problema do Vasco. Tem que procurar os dois se mexerem para poder tentar construir jogada que eles não têm. E com relação ao Botafogo, é a saída em alta velocidade em que está preocupando o Vasco da Gama. Ah, que isso, Célio. Copa Rio, oferecimento. Probac 2, uma super barba até no preço. O Zagallo falava há pouco do tudo ou nada para o Botafogo no segundo tempo. Agora isso é relativo, hein? Porque o Botafogo, para o empate para o Botafogo, segundo a interpretação do Botafogo e do regulamento original, o Vasco pode comemorar, mas o Botafogo fica na espera da prorrogação e se não vier ele também comemora. Quer dizer, fica até difícil para o técnico estabelecer estratégia, né? Nós estamos, então, em termos dentro de uma bagunça do campeonato, né? O empate interessa aos dois. Dá para você entender? Eu não sei, mas essa que é a verdade. O Botafogo está insistindo lá, o Mazinho combatendo o Donizete. A bola ficou com o William. Sorato tentando, marcado pelo Gotardo. Tomou, jogou na área para o Djair. Corte do Célio. Renato trabalha com Carlos Alberto Dias. Luizinho, tem espaço, hein? Demorou muito. E caiu sozinho o Luiz Carlos. Luizinho foi bloqueado, a bola ficou com o Boiadeiro. No corpo a corpo com o Renato. Deixou ali Donizete. Ficou tenso ali o Tita. Trabalha com o Bismarck. O Botafogo veio agora fazer uma marcação mais em cima. Bismarck. Tá valendo o jogo. Zé do Carmo. Carlos Alberto cortou. Botafogo pressionando mais agora. Que diz o Zagallo que daí pra frente tá todo o time do Vasco recolhido na sua defesa aí.
William. Agora é um perigo, hein? Ficaram 5 jogadores do Botafogo. William. Tita. Lá na esquerda subiu o Mazinho pedindo jogo. Ele viu, ó. Olha o lançamento. Perfeito pro Mazinho. Partiu pro meio. O Sorato tá impedido, hein? Houve o corte ali na antecipação do Gonçalves. Lançamento pro Donizete. Cobertura do Célio. Chegou primeiro, jogou com o Acácio. Vai ver 40 minutos. 0 Botafogo, 0 Vasco. Copa Rio, oferecimento Francisco Xavier Imóveis e seu mais novo lançamento, Rua Tirol 990. Quinones, Zé do Carmo. Mazinho. Boiadeiro. Bismarck, olha o Luiz Carlos. Para ele, tá livre o Luiz Carlos. Cruzamento, William tentando de cabeça o corte do Gonçalves. Tranquiliza Luizinho. Bismarck aperta. Luizinho se atrapalha. Chega o Bismarck. Tocou o Bismarck, é tiro de meta. Tá certo o árbitro. Copa Rio, oferecimento Armazém das Fábricas, a moda pelo menor preço. Campo Grande, Del Castilho e Nova Iguaçu. A defesa do Vasco, do Botafogo, aliás, tem um problema sério pela esquerda. O Renato, às vezes, se distrai na marcação, se atrasa, inclusive dificultando a cobertura do Gonçalves. E o Vasco até que aproveitou muito pouco isso aí, porque se meter bola ali para o Bismarck, próprio Luiz Carlos, pode complicar o Botafogo. O Renato não está muito bem na marcação, não. Gotardo. Tentando na frente do Donizete, antecipação do Mazinho. Só para complementar, é que o Bismarck fechando. Vai. O Mazinho tentava fugir ali, o Gonçalves meteu o pé na frente e derrubou o jogador do Vasco. É que o Renato, o Márcio, complementando o seu raciocínio, ele tá ali como um falso ponta-direita, cai e leva ele para dentro e ele acompanha. É o que ele não tinha que acompanhar. E aí o lateral direito, o Carlos Alberto Dias, chega atrasado, aí abre o buraco completamente pela ponta direita. O que eu falei há pouco do Carlos Alberto Dias fora de jogo, ele não está se colocando taticamente bem. Mazinho na cobrança. Renato subiu, toque de cabeça ali do Tita, chegou fácil para o Ricardo Cruz. Renato. Carlos Alberto. Todo mundo marcado na frente, ele fica sem jogada. Agora sim descola ali o Jair voltando. Preferiu prender o jogo. Corrida do Renato. Bismarck acompanha. Chega o Célio, meio precipitado, o lateral do Botafogo. Se fosse no futebol americano, o Botafogo teria conseguido andar agora com o jogo um pouco mais para frente, numa situação de que estava preso. Jair. Botafogo aí avançou o quê? Umas 50 jardas. Botafogo fazendo a marcação no tiro de meta. Detalhe curioso, quer dizer, o Acácio, você vê como é que demora o Acácio a chegar na bola para chutar. Ele não está vendo ninguém desmarcado. Aí jogou o Deus dará. Carlos Alberto. Mazinho brigando com o Donizete. Caiu para o William. Pressionado pelo Paulo Roberto. Jogou errado, tomou Carlos Alberto. O William insiste. Bate e rebate. Você vê que o William não caminha no jogo. E é um grande jogador. Está muito marcado. Aí o William com o Donizete. Trabalho do Botafogo. Chegou Mazinho. Opa, o Luizinho deu um bico ali. Ele tentou a bola, bem verdade, mas atingiu o Mazinho. Aí, tudo bem. Mazinho disse, não, tudo bem. Vi que não foi de propósito. 44 e 4 segundos. Menos de 1 minuto para o final do primeiro tempo. Continua 0 para o Botafogo, 0 para o Vasco. Veja aí de novo, ó. Olha lá. O Luizinho tentou na bola. Atingiu o Mazinho sem querer. Sorato. Deu uma gravata, né? A gravata em cima do Gotardo. Gonçalves. Renato encosta, recebe. Outra vez o Gonçalves.
vê aí, 44 e 46. Paulo Roberto tentando Donizete. Mazinho em cima. Carlos Alberto. Outra vez para o Donizete. Cruzamento 45, hein? Luiz Carlos chegou. Apertado ainda o Luiz Carlos. Carlos Alberto Dias insiste, ele consegue jogar para o Boiadeiro. Toque de cobertura. Pro Tita quando Cláudio Garcia determina o final do primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Botafogo. Antônio Stockler, Eli Coimbra. Sabia que com o Joel... Ele vai chegando aqui, ó. Tem o Donizete conversando com o Luizinho. Ele estava um pouquinho mais atrás. Você vai ver ele daqui a pouco aí. A camisa do lado de fora do calção. Tudo pronto para começar o segundo tempo de Vasco e Botafogo. A saída do Botafogo. De Jair e Valdeir estão ali. Aí está. Começa o segundo tempo, a saída do Botafogo. Carlos Alberto trabalha com o Renato. Valdeir. Carlos Alberto entregando para o Luizinho. Zé do Carmo tocou. Gonçalves. Chegou primeiro que Bismarck. Carlos Alberto Dias. Paulo Roberto está próximo dele. Você vê aí, ó, o Paulo Roberto com a camisa fora do calção. Luizinho. Perfeita a jogada. Dado o cara, a bola tocou no Paulo Roberto. Se perde o lateral que favorece ao Vasco da Gama. Zé do Carmo. Boiadeiro. Recuo de longe até o goleiro Acácio. Luiz Carlos. Bismarck, outra vez Luiz Carlos. Célio. Bola chegando para o Quinhones. William apareceu. Ele preferiu o Mazinho. Meio no fogo. Donizete tomou. Paulo Roberto, outra vez para o Donizete. Quinhones vai na cobertura. Limpou o lance. Mazinho. Zé do Carmo. Tentou a finta no Jair. A bola sobrou para o Boiadeiro. Bismarck. Luiz Carlos. Boiadeiro. Outra vez o Bismarck. Zé do Carmo. Lançamento para corrida muito longa do Mazinho. Lateral que favorece ao Botafogo. Saiu a renda, Paulo. 10.795.500 cruzeiros, público pagante. 35.083 espectadores. 10 milhões de renda, hein? Carlos Alberto. Donizete. Antecipação do Quinhones. Bola do Botafogo, você vê aí. O Hélio Tavares. Hélio Tavares de Miranda. Bandeira vermelha. Mazinho tocou. Bola saiu. Quando o Paulo Roberto dominou, a bola saiu. Lateral do Vasco. Mas teve um pé alto ali, hein, ô Paulo? Reposição do Mazinho. Tentando o jogo com o Sorato. Falta. Marcou a falta ali na entrada do Gotardo. Vai ver Cláudio Garcia gesticulando, dizendo que bola do Vasco. Aí fica o empurra de lá pra cá e tal. Mazinho jogando com Quinhones. Célio. Tem o Boiadeiro ali mais pela esquerda. Volta pelo meio com o Zé do Carmo. William Costa. Agora sim ele prefere Boiadeiro. Bismarck se desloca na frente, recebe. Bateu na canela, hein? As canelas do Bismarck. O árbitro marcando a falta. Boiadeiro tentando na frente. Toque de cabeça do Renato. Gonçalves chega e conserta o jogo, atrasando para o Ricardo Cruz. Carlos Alberto tentando na frente. Corte do Célio. Lateral que favorece ao Botafogo.
Renato repõe jogando com Carlos Alberto Dias. Luizinho. E o Gustavo foi para o aquecimento aqui no túnel do Botafogo. Carlos Alberto Dias chegou primeiro, Célio. A bola explodiu, Gonçalves chega. Tenta arrumar aí o jogo. Você vê, são os últimos jogadores. Tá todo mundo dentro do campo do Vasco. Aldeir. Olha o técnico Joel Martins. Emil Pinheiro. Médico Lídio Toledo. Goleiro reserva Gabriel. Banco do Botafogo. Paulo Roberto. Bola chega fácil até o Acácio. Donizete. 2 em cima de 1, perfeito aí. Aí o Vasco, contra-ataque, hein? Tá tudo parado aí. Falta contra o Vasco. Copa Rio é na Rede Manchete. Copa Rio. Quem tem poupança Bradesco, além de rendimentos isentos de impostos, tem um seguro grátis de acidentes pessoais. É a Casadinha Bradesco. Luizinho. Gonçalves. Outra vez o Luizinho. Carlos Alberto Dias. Falta do boiadeiro. Lá do Carmo abre os braços. Tem nada ali que protestar. Mas ele tem que atuar com mais energia sobre o jogador faltando. Olha lá. Tem que atuar com energia. Olha o contra-ataque do Vasco. Tem velocidade. O Tita carregando. Viu o Sorato pela esquerda. Foi bloqueado. Chegou o William. Rolou para o Bismarck. Chutou em cima ali do Luizinho. A bola ainda fica com o Bismarck. Luiz Carlos. Boiadeiro. Saiu da falta do Paulo Roberto. Limpou o lance para o Bismarck. Sorato na área, hein? Cruzamento. Luiz Carlos de cabeça da trave. O Ricardo Cruz mergulhou atrasado. O Paulo César Andrade. E o detalhe foi o seguinte: o Carlos Alberto, jogador do Botafogo, estava marcando ele, não marcou muito bem. O Luiz Carlos pulou muito bem. A bola bateu bem na cabeça dele. Foi pertinho ali na trave. O goleiro Ricardo Cruz levou um susto danado. Você viu exatamente quando o Paulo César estava falando. A repetição do lance outra vez para você. Olha lá. A jogada que saiu pela ponta direita com o Bismarck. E quem cabeceou foi o lateral direito que veio de trás. Luizinho. Olha só o banco de reservas do Vasco. Mazinho cortando. Bola caiu para Zé do Carmo. Luiz Carlos. Bismarck. Tocou pro boiadeiro. Bom toque no meio, Tita. Opa, atropelado por trás. Atropelado aí. O time do Botafogo mudou taticamente, hein? Tá indo pra frente, o Vasco recua para atrair o Botafogo. Pra mim é uma tática meio suicida, hein? O Botafogo acho que não tem muito cacife para se abrir diante do Vasco, não, hein? E o Joel disse que estava jogando no regulamento, que o empate servia, mas está fazendo ao contrário, ele está dando chance pro Vasco. Exatamente. Aí a falta. Ricardo Cruz está gritando atrás do gol. Tá bom aí, ó. Fechou o canto esquerdo do seu gol. Boiadeiro. Trabalhou com Zé do Carmo. Tita. Outra vez Zé do Carmo. Tentou abrir o jogo lá pro Bismarck. Carlos Alberto Dias chegou primeiro, Bismarck. Luiz Carlos. Gonçalves em cima, ele lançou na área. Antecipação do Carlos Alberto. Com o Renato. Outra vez o Carlos Alberto. Jair. Bola do lado de cá. O trabalho de Paulo Roberto. Copa Rio é na Rede Manchete. Copa Rio. Oferecimento. Cerveja Antártica, a sua companhia de sempre. Beba Antártica, a melhor cerveja do Brasil. O
Botafogo está fazendo mal a marcação por pressão, está dando espaço, porque o Sorato está levando os dois últimos homens da defesa, e abre um espaço, e o Vasco tem essa situação e é melhor. Já criou uma situação que o Tita é inteligente, se coloca bem, e vai ter problema no Botafogo se continuar jogando assim. Mazinho. Tem o Tita aqui aberto na esquerda. Jogo feito. Marcado aí. Tomou Donizete. Valdeir corre pelo meio. Donizete adianta muito, divide com Quinones. Bola se perde, o lateral do Botafogo. Luizinho jogando com Paulo Roberto. Tentativa para o Carlos Alberto Dias. O Boiadeiro chegou, o árbitro dá a falta. Carlos Alberto Dias fica caído. É o terceiro falta do Boiadeiro nessa mesma forma. E ele se limita a pitar e não diz nada ao Boiadeiro. Muito menos na Copa do Mundo e a gente pro banheiro, hein, Armando? Não digo banheiro, mas merecia pelo menos uma atuação do árbitro junto ao jogador faltoso, para coibir isso. O Boiadeiro parece que está trabalhando no Pantanal. Tudo que está na frente dele é Marruá, né? Ele vai laçando, olha lá, Carlos Alberto Dias. Explodiu em cima do Quinones. Opa, o Carlos Alberto. Donizete corre. Mazinho está em cima. Toque do Mazinho. O árbitro lateral dá bandeirinha ali pro Vasco. O árbitro tá pro Botafogo. O bandeirinha deu pro Vasco e o árbitro confirmou, porque era a segunda que ele ia dar contra o bandeirinha. Confirmou pro Vasco. Aí, na marca de 10 no segundo tempo, 0 Botafogo, 0 Vasco. Bola chegando pro goleiro Acácio. Célio. Agora, o Botafogo, se tem que ganhar, não tem alternativa. Ele tem que dar essa chance. A gente não sabe qual é o regulamento que tá valendo. Mas tem que ganhar, ó, Zagallo. Pelo que a gente tá vendo em campo, tem que ganhar, porque o Botafogo mudou. Quinones, Mazinho. Boiadeiro. Bismarck olhou para um lado para o outro. Tentava na frente para o Tita. A bola bateu no Renato. Lateral que favorece ao Vasco. Luiz Carlos olha para um lado, para o outro. Ainda cobrou errado. Aí a reversão do lance favorável ao Botafogo. Copa Rio é na Rede Manchete. Copa Rio, oferecimento Perdigão, a marca que confia no que faz. Gonçalves. Do lado dele é o Gotardo. Mais aberto aqui o Paulo Roberto, mas o William já está de olho nele. Gotardo olha, vê que o Paulo Roberto corre risco. Prefere jogar outra vez com Gonçalves. Desloca o Luizinho e recebe. Lançamento comprido pro Donizete na área. Antecipação do Quinones. Se atrapalha ali o Luiz Carlos. Foi dominado pelo Carlos Alberto Dias. Aí o Dias. Luizinho. Bismarck vai para cima. Renato. Você vê o Acácio gritando para marcação fora da área. Bismarck. Trabalha bem com Tita. Boiadeiro. Tentou de primeira a bola do Gonçalves. Carlos Alberto. Todo mundo marcado. Tentou a jogada aí. Valdeir foi empurrado pelo Célio. Tá certa a marcação do Cláudio Garcia. O time do Vasco hoje é muito mais eficiente no setor de bloqueio atrás do que na frente, na parte ofensiva. Quer dizer, eles estão jogando pelo empate e acho que com esse resultado eles são campeões. E o Botafogo também. Agora, durma-se com um barulho desse. Paulo Roberto e Gotardo. É longe, hein? Paulo Roberto. Rolou ali pro Donizete. Tentou inventar, foi desarmado pelo William. Sorato. Tentava o Boiadeiro, tomou o Luizinho. Olha o Donizete. Bola muito comprida, só tiro de meta que favorece ao Vasco. Deixa eu só fazer um lembrete aqui, ó, Paulo. O Mazinho agora voltou para o campo para deixar o Donizete em posição de impedimento. Ia quebrando o focinho porque o Quinones dava condição e que partiu em direção ao Donizete. Essa tática não é boa, não. Copa Rio é na Rede Manchete. Copa Rio, oferecimento Probac 2, uma super barba até no preço.
Acácio trabalha com o Mazinho. Tá todo mundo marcado, é o que dizia o Zagallo. O Botafogo tá marcando a saída de jogo do time do Vasco. E a torcida do Botafogo já pede o Gustavo. Não sei se o Joel vai atender agora ou depois. Seria uma boa, porque abriria uma opção de ataque. O Botafogo até agora não chutou nenhuma bola pro Acácio. Mas vamos ver. Ele já está se aquecendo há muito tempo. Aí, ó. Sérgio de Souza documentando tudo para a revista Manchete. Paulo Roberto. Quinones chegou por trás, cometeu a falta. Derrubou o Jair. Ou melhor, ali o Valdeir. Lá vem cartão, quer apostar? Olá. Para quem foi aí, Eli Coimbra? Para Quinones. É, foi feia a coisa, hein? Primeiro cartão no jogo. Vamos ver aí, Paulo Roberto tá medindo a distância. Fez sinal pro Luizinho. Bateu para a área. Tentativa do Carlos Alberto, deixando ali o Jair. A bola sobrou pro Luiz Carlos. Olha o Bismarck. Carlos Alberto Dias em cima. Renato, outra vez o Dias. O Jair foi desarmado. É um bate-rebate por ali, ó. Célio. No espaço vazio, Carlos Alberto Dias chegou. O Boiadeiro aperta. Chega o Bismarck, ele recua. Bola não saiu. Gonçalves, Luizinho. Se antecipa Boiadeiro, a bola bate no Carlos Alberto. Tentativa do Donizete na área. Chega o Luiz Carlos e tranquiliza com a Acácio. Opa! Donizete se jogou ali na tentativa. O Acácio disse tudo bem. E o jogador Zé do Carmo pede garra ao time do Vasco. Ali ele passou pertinho do Jair Rogério atrás do gol. E por isso ele ouviu. Carlos Alberto. Luiz Carlos tentando na frente. Bola do Renato tocou no Bismarck. Lateral que favorece ao Botafogo. Copa Rio é na Rede Manchete. Copa Rio, oferecimento Francisco Xavier Imóveis e seu mais novo lançamento, Rua Tirol 990. Torcida do Botafogo gritando fogo, fogo, é do Vasco, Vasco, Vasco. Há uma festa, mas isso também é muita tensão, muita guerra de nervo. Olha o Bismarck. Opa, tentava ali pro Tita, falta. Tita não gostou não. Cartão. Saiu o cartão para Wilson Gotardo. Tita ficou na bronca com Gotardo. Bem aplicado o cartão, Paulo. Ele obstruiu com contato corporal intencional. Amarelo. Boiadeiro. Aí o Quinones. Mazinho aproxima. Quinones inverte pro Luiz Carlos. Chegou ali. Carlos Alberto cortando. Célio. Toque de mão do Jair. Mas como é que a torcida tá cantando? A do Vasco tá oriçada. Todo mundo pulando na arquibancada. Aí. O pessoal pula mesmo. Frio, 17 graus no Rio de Janeiro. Aí aproveita para aquecer, fazer festa, vale tudo. Do outro lado, a do Botafogo faz a mesma coisa. É uma festa, né? Quinones. É que nós vamos ter dois campeões, já acaba 0 a 0. São dois regulamentos. Aí a torcida do Botafogo. Falta contra o Botafogo. O árbitro chama ali a atenção do Luizinho. Enquanto houver torcida, futebol será eterno. Essa bela demonstração do torcedor. William. Outra vez a falta do Luizinho.
Cláudio Garcia parecia juiz de boxe, né? Se abaixou assim, apontou. Não há ninguém que atrapalhe torcida, nem regulamento, né, Márcio? Essa resposta do torcedor é tudo isso. Olha o Mazinho. Cruzamento, buscou na área o Bismarck. Paulo Roberto tirou. Donizete. Tentou sair do Zé do Carmo, a bola ficou pro Boiadeiro. Não houve nada não, tá certo o árbitro. Tita, tocou errado. Gotardo limpou o lance. Empurrou no meio pro Valdeir. Quinones em cima. De Jair subindo pela esquerda. Zé do Carmo. Retomou pelo Vasco. Ele pediu garra e tá mostrando isso. Recuou pro Acácio. Copa Rio é na Rede Manchete. Copa Rio, oferecimento. Armazém das Fábricas, a moda pelo menor preço. Sanspena, Centro e Madureira. (20 no segundo tempo, 0 Botafogo, 0 Vasco. Boiadeiro. É um barulho ensurdecedor no Maracanã. Olha o William. Mazinho foi para a área. Cruzamento fechado. Ricardo Cruz, é dele. Carlos Alberto. 20 minutos, praticamente, não houve chute agora, a não ser uma cabeçada do lateral direito, Luiz Carlos Vinck. Agora, para o Botafogo tentar alguma coisa, esse menino Valdeir, ele não é um ponta de lança, ele tem que vir de trás, tem que ter alguém na ponta de lança para ele vir de trás de velocidade, tocar, fazer tabela e penetrar. Se quiser ganhar, tem que fazer modificação, não pode ficar com o time como está, não. Agora, se o 0 a 0 serve, tudo bem. Zagallo, mas que esse jogo merecia um público muito maior, de 100 mil pessoas, merecia. É muito vibrante, é muito entusiasmado. Falta contra o Vasco. Cláudio Garcia, quando você vê a festa da torcida, vai chegando por lá. Vai vendo o que está acontecendo com o jogador do Botafogo. Não, o Botafogo tem que fazer uma mudança aí, saindo de Jair ou então Carlos Alberto Dias e entrando o Gustavo. Gustavo, a torcida pede com razões. Só que o Gustavo parou o aquecimento, hein? E agora voltou. Toda hora ele aquece e para. Agora sim, foi para o aquecimento mais uma vez, Gustavo. Você revê o lance aí, ó. Bom, eu tô aqui do lado do técnico Alcir do Vasco. Melhorou o Vasco no segundo tempo? Tá melhor, no seu entendimento? Melhorou bastante, mas ainda não tá aquilo que nós gostaríamos. Por ser uma decisão, mas o jogo é muito amarrado, muito truncado, mas já melhorou um pouco. O que você pediu pro doutor perguntar pro Sorato? Vou fazer uma troca, Bismarck e Sorato só de posicionamento. Aí, ó, fora de campo, um jogador de Jair. Renato. Carlos Alberto, ele pode chutar, hein? Não quis arriscar. Olha a tentativa do Renato para a trave. O Acácio tentou Donizete. Bobeou no lance, Mazinho tomou. O Acácio não acreditou. Que paulada que o Renato deu na trave. E aí a falta marcada contra a equipe do Botafogo. Assustou todo mundo. Veja de novo, Jair Rogério. A verdade é que o Renato fez a ultrapassagem pelo ataque, pelo lado esquerdo e bateu. A bola fez uma curva e estourou na trave do Acácio. O Acácio ficou até meio batido no lance. Na sequência, falta já cobrada para o Vasco. Aí, mais uma vez para você conferir lá. Chute, rapaz, foi lá na forquilha. O Acácio não acreditou. E o Donizete errou o chute, ó. Acácio repõe. Gotardo tomou a frente do Bismarck. Recuou para o Ricardo Cruz. Até em bolas na trave, tá tudo igual. 1 a 1. Gonçalves. Daqui a pouco você vai conhecer o novo avião que será apresentado segunda-feira pelos presidentes Collor e Menem. Programa de domingo, daqui a pouco, logo depois de Botafogo e Vasco. Olha o Gotardo.
Luizinho carrega. Tentava ali para o Paulo Roberto, desarmado. Olha o William tocando Bismarck. Chegada do Tita. Outra vez Bismarck pro Tita. Ele chuta forte, hein? Preferiu jogar lá na ponta direita pro Sorato. Tentou na área, explodiu no Renato. Sorato investe. Tentou ali pelo meio. Finalmente chegou Carlos Alberto e recuou pro Ricardo Cruz. Contra-ataque do Botafogo. Paulo Roberto. Donizete pressionado aí. Mazinho foi na bola. Paulo Roberto cheio de disposição. Mazinho tirou na categoria. Levou o lance. Fechada de corpo do Tita para o Bismarck. Boiadeiro chegou. Sorato na direita. Para ele. Bismarck. De calcanhar para o William. Bateu. Opa! Passa a esquerda do Ricardo Cruz. Assustou, Paulo César. Muito, muito. O jogador Gonçalves ficou olhando a bola passar e disse assim, essa bola pode entrar. O Ricardo Cruz estava bem colocado, mas a bola levou muito susto para a defesa do Botafogo. Aí, ó. Você viu, né? Mais uma vez para você. Boiadeiro. Um detalhe, o Botafogo está com 10 e o Vasco soube explorar, porque teve mais espaço. Aí houve um desenvolvimento melhor. E do outro lado, o Dejair não vai continuar, vai sair do jogo. E Gustavo com a 16 assinando a súmula. E agora, Gustavo? Entra no lugar do Dejair para jogar mais aberto. Aí. Stockler estava ali só de olho. Gustavo no lugar de Dejair no Botafogo. Sem querer, por contusão, uma alteração que pode beneficiar o Botafogo. Acácio. Copa Rio é na Rede Manchete. Copa Rio. Quem tem poupança Bradesco tem agora um seguro grátis de acidentes pessoais. Poupança Bradesco, seu bom negócio de todo dia. Olha só, bola lá pro Tito, antecipação do Gonçalves. Bismarck se estica, retoma. Olha só, Bismarck carregou pro Sorato, tentava pro Tito, desarmado ali na entrada do Paulo Roberto. Lá na esquerda, pediu o jogo o Valdeiro, Paulo Roberto não viu. Luizinho também por lá. Lançamento para ele. Cortou Boiadeiro. Tranquiliza tudo, Zé do Carmo. William. Opa, não saiu da falta. O jogo melhorou muito nesse segundo tempo. William. Mazinho. Olha o Boiadeiro. Lançamento pro Tita, hein? Posição legal. Gotardo tá na frente. Tita trabalhou do outro lado pro William. Antecipação do Renato. Bola caiu pro Luizinho. Lançamento na frente pro Carlos Alberto Dias. Quem chega primeiro é Luiz Carlos. Trabalha com Boiadeiro. Sorato. Outra vez o Boiadeiro. William. Gonçalves cortou. Complemento do Carlos Alberto. Retoma pelo Vasco. Zé do Carmo. William. Saiu do Paulo Roberto. Bismarck passou da bola. Fez falta no Gotardo. Opa, houve empurrão de lá para cá na cara do Cláudio Garcia, que feriu da continuidade no jogo. Célio de longe jogando com Acácio. Dinamite no aquecimento pelo Vasco da Gama. É. Dinamite estava só de Miguel esse tempo todo. E o Dejair sofreu uma torção no tornozelo esquerdo. Tita para o William. Antecipação do Gotardo. Chegou primeiro que o Bismarck. Bobeou no lance. Vai o Gotardo. Valdeir e Donizete estão se infiltrando para a área. Carlos Alberto jogando atrás com o Luizinho. Gonçalves.
Gonçalves. Carlos Alberto. Luizinho trabalhando com Carlos Alberto Dias. Gotardo. Donizete na frente. Tentativa aí do Valdeir. Dias. Paulo Roberto. Armou o cruzamento. Curto, fraco nos pés do Mazinho. William. Pressionado pelo Paulo Roberto. Aí ele recua para Cássio. Sônia Braga, irresistivelmente enlouquecida. A dama do lotação. Cinema Nacional, nesta terça, depois de Pantanal. Claro, aqui na Manchete, você sabe. Quase a marca aí, 30 minutos, olha só. O placar do Maracanã continua. 0 para o Botafogo, 0 para o Vasco. Segundo tempo. Auxilia essa entrada do Roberto Dinamite. Vamos tentar, Roberto é um jogador com a maior experiência. Vamos tentar uma mudança com a entrada dele, até uma possível falta que possa ter. Quem vai sair? Sai o Sorato. Aí, Roberto no lugar de Sorato no Vasco. Dias. Trabalha curto com Carlos Alberto. Luizinho. Paulo Roberto pediu o jogo na direita, o Luizinho voltou. Estava sem opção na esquerda. Filtrou no meio. Jair não saiu da falta. Célio chegou com tudo. A bronca que o de Jair dá, hein? Se não dá para jogar, foi coisa assim que ele disse ali pro Cláudio Garcia. Carlos Alberto rolou. Olha o Luizinho, arriscou de longe, só tiro de meta. Copa Rio é na Rede Manchete. Copa Rio, oferecimento Cerveja Antártica, a sua companhia de sempre. Beba Antártica, a melhor cerveja do Brasil. O Vasco com o Roberto joga com experiência, um pouco até com superstição. Jogador que sempre levou muita sorte com o Botafogo, tanto até que esse ano fez 2 gols em cima do Botafogo durante o campeonato. Mas eu destaco na partida até agora o Mazinho com uma bela exibição. Gotardo pelo lado do Botafogo também, muito bem. Célio olha para um lado, para o outro. Lançamento na frente para ninguém, né? Célio não tem nenhum cacuete de jogador para lançamento. Renato joga com Gonçalves. Tem um Gotardo aqui, ó. O único que está desmarcado no Botafogo agora. Movimentação do Luizinho na frente, buscando espaço. Recuou, você viu? O Gonçalves passou dele. Ativa do Gustavo. Toque do Luiz Carlos. Lateral que favorece ao Botafogo. Renato. Carlos Alberto. Carlos Alberto Dias. Valdeir passou da bola. Donizete tenta corrigir. Divide ali com Quinones. Recuo para o Acácio. Lançamento do Luizinho. William. Valdeir trabalha com Carlos Alberto Dias. Recebe de volta, outra vez Carlos Alberto Dias. De novo Valdeir. Na frente a tentativa do Donizete. Ajeitou. Gol! Carlos Alberto Dias! Gol! Do Botafogo! Carlos Alberto
Dias, camisa número 11, aos 34 minutos. Segundo tempo de jogo, Carlos Alberto Dias escreve agora no placar do Maracanã. 1 pro Botafogo, 0 pro Vasco. Que festa, Jair Rosério. O Botafogo vem tocando a bola de pé em pé, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, até que apareceu Carlos Alberto Dias no centro da área e tocou no canto esquerdo de Acácio. Botafogo fazendo o primeiro gol da partida, agora Botafogo 1, Vasco da Gama 0. E aí, Zagallo? Eu acho que foi o time que mais procurou o gol, arriscando inclusive a tomar um, dando espaço, mas foi o time que mais procurou. O Vasco se aplicou muito defensivamente. O que pode acontecer ao Márcio daqui para frente? Olha, faltando aí 10 minutos, o Botafogo evidentemente vai cair da defesa, tentar segurar esse resultado. Olha que o Acácio não tinha feito nada no jogo, também o Ricardo Cruz também não. Vamos enfrentar agora a alta dramaticidade do Maracanã. É um jogo, pouca técnica e muita emoção. Vai haver mudança no Vasco. Aí, Roberto Dinamite. E aí, Roberto? Copa Rio é na Rede Manchete. Copa Rio, oferecimento Perdigão, a marca que confia no que faz. Gotardo. E aí, Roberto? Roberto não quer falar. Roberto foge de todo o pessoal ali da imprensa. Vai entrar no lugar do Sorato. E o massagista do Botafogo, Paulo César, passou a seguinte recomendação para o goleiro Ricardo Cruz, para que ele passe para o time todo. Fechar o meio. Olha, mudou a alteração, hein? Saiu o William no time do Vasco. Eu acho que o time estava bem, estava crescendo em produção. Simplesmente levar um gol, né? Agora, paciência. Se a gente vai para cima, esse empate o jogo. Aí. Eu acho que a substituição foi certíssima, porque entrar o Roberto no lugar do Sorato não poderia ser. Ele tem que ficar com 2 pontas de lança. Tá certa a substituição. Botafogo vai aguentar agora, o Vasco que vai com tudo pra cima. Agora o que tem de torcedor do Botafogo fazendo loucura no Maracanã, uma alegria só. Olha só. Célio cortando. Pressionado ali. Bismarck. Carlos Alberto. E aí a falta contra o Botafogo. Copa Rio é na Rede Manchete. Copa Rio, oferecimento Probac 2, uma super barba até no preço. Bismarck. Essa carranca aí até que deu azar. Aí, espanta a sorte aí. Cheio de arrodo o rapaz, hein? Olha só. Como é que tá o pessoal do Botafogo, ó? Que festa. Carlos Alberto para Paulo Roberto. Opa, boiadeiro. Carlos Alberto. Recua para o Gonçalves. Paulo já está preparado, Tato, para entrar também no time do Vasco. O Ciro vai reforçar mais ainda o ataque. A observação que o Zagallo fez, né? Joga tudo para cima, perdendo por 1-0. Tem que tentar, né? Renato do outro lado. Coisinho. Renato. Célio cortando. Falta aí. Luiz Carlos cobrando rápido para o Quinones. Célio. Sônia Braga, irresistivelmente enlouquecida. A dama do Lotação, Cinema Nacional, nesta terça, depois de Pantanal. Aqui na Manchete, é claro. Mazinho. Trabalhou na área para o Roberto Dinamite. Tentativa aí, Sorato, Bismarck. Gonçalves chegou e tomou.
sobra do Carlos Alberto Dias, o autor do gol. Gustavo. Dias. Se livrou bem. Lançou na área, Donizete está impedido, pode parar. Copa Rio é na Rede Manchete. Copa Rio, oferecimento Francisco Xavier Imóveis e seu mais novo lançamento, Rua Tirol 990. Bola passou do Renato. Se perde, tiro de meta. Quase aí a marca de 40 minutos, segundo tempo. Agora no placar do Maracanã está escrito 1 Botafogo, 0 Vasco. Bola do Vasco. Marcado o impedimento aí. Botafogo, claro, vai ganhando tempo. Copa Rio é na Rede Manchete. Copa Rio, oferecimento Armazém das Fábricas, a moda pelo menor preço. Campo Grande, Del Castilho e Nova Iguaçu. Gotardo. Célio e Quinones bateram cabeça. A sobra do Donizete bobeou, ficou pro Mazinho. Ainda o Mazinho. Opa, agarrado pelo Valdeir. Se livrou de 2 faltas. Valdeir insiste. Ele agora dá uma falta que, a meu ver, o Armando não existiu. Existiu falta antes, depois não, né? Ele devia ter marcado aquela do agarrão. E amarelo incluso. Dinamite. Ganhou o lateral. Boiadeiro. Tentou pelo meio. Dinamite tocou errado, mas houve falta. O árbitro marcando contra o Vasco. Cláudio Garcia em cima, marcando a falta. Banco do Botafogo, essa altura, pede para toda a torcida gritar, hein? Stockler tá ali para ouvir o Joel Martins. Tá meio emocionado ali, técnico do Botafogo. Logo depois de Botafogo e Vasco, tem o programa de domingo, aqui na Manchete, claro. Bismarck. Olha o Zé do Carmo. Fechando com o Célio. Tita voltou, tentou. Lançamento para o Sorato. Valendo o jogo. Olha o Bismarck no meio. Boiadeiro. Lançamento para o Sorato, tá valendo, saiu o Ricardo Cruz. Condição legal, hein, para mim, Armando, quero a tua opinião. Pode falar. Para mim estava em posição de impedimento, ele estava na mesma linha, ainda está valendo. Prefiro ficar com o Armando. Aí você revê o lance por trás. Ricardo Cruz chegou primeiro com o Sorato. Ficou caído o goleiro do Botafogo. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Bismarck jogou. Olha só, Boiadeiro lançou. Armando, vendo agora a imagem, do outro lado o Renato dentro da área. E na hora que o passe foi feito, inclusive a câmera estava fechada no Boiadeiro, você não via ainda o jogador Sorato. Mas quando ela abriu, o Sorato estava fora da área e o Renato dentro. Então não havia realmente um impedimento. Vamos lá, olha só, veja de novo, Armando. Olha lá, olha lá. Bismarck recua para o Boiadeiro. Veja só a posição do Renato, hein? Olha só, ele lançou. Olha só onde é que está o Renato, olha lá, dentro da área. O Bismarck, o Sorato partiu de trás. Viu? Exato. Carlos Alberto Dias. Gustavo trabalhando na esquerda. 44 minutos.
Torcida do Botafogo tá cantando ai, 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 tá chegando a hora aí. E que festança da Estrela Solitária. Banco do Botafogo começa a agitar toda a torcida. Será? Deve ter valido a pena esperar 21 anos, hein? Entrou a taça no campo, hein? Pintou uma taça ali no campo. Antônio Stockler está pertinho de você, a taça aí, ó. Que taça é essa? Taça Cidade Nova Friburgo. É a taça Cidade Nova Friburgo, hein? Aí, ó. Tem taça, né? Para alguém carregar aí. Quinones. Roberto. E todo o banco do Botafogo está dentro de campo, hein? Aí, quase 45, ó. Olha o técnico Joel Martins. 45. Boiadeiro. Luiz Carlos passou, recebeu na frente. Cruzamento para a área. Saiu o Ricardo Cruz, a dele. A torcida alivia. Chegaram até a botar a mão no peito. Cláudio Garcia. Termina o jogo. Vamos ver agora o que vai acontecer. Vamos no campo com os repórteres Paulo César Andrade, Antônio Stockler, Eli Coimbra, Jair Rogério. Olha aqui com o goleiro Ricardo Cruz, realmente uma grande torcida, né, Ricardo? Fazendo uma festa grande aqui nesse final. Agora vamos para a prorrogação. É verdade. A gente falou que era isso mesmo. Mostrar no campo que o futebol é isso aí. Essa galera toda que eu fora do campo não vale nada. Vamos à posição do Vasco da Gama. A posição aqui do Cláudio Garcia. Cláudio Garcia. Cláudio Garcia, o que acontece? 5 minutos de descanso para a prorrogação. Essa foi a determinação de quem? Da federação, do regulamento da federação. Está aí a posição do Cláudio Garcia. Posição do Vasco da Gama. Está aguardando a prorrogação conforme determina o regulamento. Só isso. Vamos ouvir aqui o jogador Gotardo. O Botafogo joga a prorrogação, Gotardo. É um jogo muito bom. O Botafogo joga a prorrogação, Gotardo. Vai jogar por quê? Campeão no regulamento consta que o Botafogo tinha a posição de baixo, foi favorecido, entrou, venceu nos 90 minutos, e isso basta. Tinha mais alguma coisa? Tá aí. Você viu, Cláudio Garcia, o árbitro espera 5 minutos conforme manda o regulamento. De novo aqui no Vasco. Eurico, se o Botafogo não jogar a prorrogação, o Vasco deve ser declarado campeão. Ganhando a prorrogação, o Vasco é o campeão. Aí, dirigente do Vasco, Eurico Miranda. O time do Vasco está dentro do campo, esperando. E nesse exato momento aqui, o Paulo Roberto já ergue aquela taça que eu havia falado de Nova Friburgo. Vamos mostrar ali o cinegrafista Paulo aqui mostrando a taça ali, ó. Estão carregando. Bom, enquanto o Botafogo vai dando a volta olímpica como campeão, vamos conversar aqui com o Zé do Carmo. Não sei o que está acontecendo. O Botafogo é campeão, o Vasco disputa. Daqui a pouco eu vou dar a volta olímpica. Daqui a pouco eu vou dar a volta olímpica também. Vocês vão ver se eu não vou dar a volta olímpica também. Aí está dizendo aqui o jogador Zé do Carmo que o Vasco vai ficar aguardando o Botafogo para jogar a prorrogação. Se o Botafogo não jogar, Zé do Carmo vai dar também a volta olímpica. Aí viu o Pinheiro carregado nos braços. Dirigente do Botafogo.